Olá, bom dia, graça e paz. Como você tem passado? Espero em Deus que você esteja bem. Mais uma vez aqui na nossa minissérie falando sobre a reforma. E dessa vez nós iremos falar sobre uma mulher da reforma, uma mulher muito querida, muito importante. Mas antes disso, eu queria convidar você a estar meditando em um texto da palavra, no versículo da palavra, um versículo maravilhoso, Atos capítulo 4, versículo 20, onde diz assim: Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que nós ouvimos? Nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos, do grande amor de Deus que restaura a vida, que salva vidas, que perdoa pecado, não é? Então, nesse mês, nessas últimas semanas de outubro, nós estaremos passando por aqui, fazendo a minissérie sobre os grandes homens e as grandes mulheres da reforma, não é? E nesse tema nós vamos falar, então, minissérie Mulheres Auxiliadoras da Reforma. Por que auxiliadoras, não é? Será por que auxiliadoras? Eu acredito que aquelas mulheres faziam parte de uma SAF. Faziam parte de uma SAF, não exatamente com essa sigla, mas com o significado. Elas eram verdadeiras auxiliadoras, não é? Elas eram verdadeiras mulheres que viviam irrepreensíveis na conduta, elas eram incansáveis na luta, e como eram incansáveis na luta, essa frase era bem forte para aquelas mulheres, elas eram firmes na fé, bem firmes na fé, e por último, elas foram vitoriosas em Cristo Jesus. Então, nós estamos passando por aqui. Eu me chamo Margarida Lopes de Siqueira Gama, conhecida como Meg Siqueira, e nós estamos passando por aqui para falarmos um pouco, fazermos um resumo sobre essas grandes mulheres da Reforma. E para iniciar, a primeira delas não poderia ser outra, teria que ser a esposa de quem? De quem? De Martinho Lutero. Quem era ela? Você já ouviu falar sobre Catarina Vambora? Catarina Vambora não escreveu nenhum livro. Catarina Vambora não pregou nenhum sermão. Ela também não se envolveu em nenhum ato heróico. Mas essa mulher fez uma grande diferença na sua época. Ela auxiliou e possibilitou que seu esposo realizasse toda a obra tranquilamente, não é? Ficou órfã de pai aos 3 anos de idade, então um conhecido levou-o para o estudo em um convento, tornando-se freira aos 16 anos de idade. Ela casa-se com Lutero em 25 de junho de 1525, com o seu grande amor. Enfrentaram muitas resistências, pois ninguém nunca ouvira falar de uma ex-freira casando com um ex-monge. Então sofreram certos preconceitos. O outro preconceito também que Catarina sofreu no seu casamento com Lutero foi porque ela tinha 26 anos e Lutero tinha 42. Então havia aí uma grande diferença de idade e haveria também essa resistência por conta da sociedade. Catarina organizou o prédio que ganhou no casamento com muito exímio, com muita dedicação, colocando as coisas tudo no lugar, florzinha, jarrinho, móvelzinho, lençol de cama. Eu imagino, né, nós mulheres gostamos muito disso. Ela era uma mulher muito organizada e muito dedicada. Ela fazia de tudo para que Martinho Lutero não se afadigasse, pois deixava livre o seu tempo para que ele pudesse se dedicar aos ensinos, às pregações, aos sermões e aos seus escritos. Ela foi uma excelente administradora e dirigente das finanças da família. Olha só que mulher incrível! Ela também dirigia as finanças da família. Foi uma esposa bastante dedicada e diligente. Lutero a chamava de Cat, a minha patroa. Olha só como ele chamava de uma forma carinhosa, Cat, a minha patroa. Tiveram 6 filhos, infelizmente só sobreviveram 4. Além disso, cuidava de uma parente dele. Em 1529, com a morte da irmã de Lutero, do reformador, mais 6 crianças se juntaram à família. Olha aí, mais 6 crianças. Era comum haver uma vez ou outra, 30 pessoas no mosteiro, entre hóspedes e viajantes em trânsito e estudantes.
Então, ela era uma mulher acolhedora, ela era uma mulher hospitaleira, né? Eu não entendo como existem mulheres que dizem, eu não gosto de visita, eu não gosto de ninguém na minha casa. Queridas, nós temos que ser hospitaleiras, é assim que a palavra ensina. E Catarina fez isso durante muito tempo. Cuidava dos filhos dela, cuidava do pessoal que vinha refugiado, cuidava dos alunos que vinha para a faculdade, ficava hospedado lá na casa dela. Então, uma vez ou outra, tinha ali no mínimo 30 pessoas. Imagina você cozinhar para 30 pessoas. Era fogão a lenha, viu? Não existia fogão a gás, não. E a água não era assim na torneirinha, não. A água tinha que ir buscar lá nas fontes dos rios. Então, Catarina sofreu um bocado, né? Auxiliou muito aí o nosso reformador. Dessa forma, sua rotina diária era bem atarefada. Ainda cuidava de uma horta. Gente, a mulher ainda encontrava tempo para plantar as hortaliças, cuidava de uma horta. Cuidava também de um orquidário. Ela tinha um orquidário, deveria ser lindo, né? Aquelas orquídeas lindas, maravilhosas para plantar, para mudar, para regar, para cuidar. Nossa, quanto tempo essa mulher se dedicava, né? E também adquiriu uma fazenda onde havia galinhas, gado. Imagina aí Catarina indo procurar os ovos, colocando as galinhas para deitar, para gerar mais pintinhos e crescer e ter mais galinhas. Gente, olha só como essa mulher foi guerreira, né? Ela gostava também de ler. Olha que lindo. Ela gostava de ler e gostava também de bordar. Você sabe bordar? Acho lindo os bordados. Ela gostava de ler e de bordar. Ainda encontrava tempo para isso. O principal, leitura, provavelmente a Bíblia e alguns livros, alguns escritos do seu esposo. E ainda tinha tempo para bordar. Olha que maravilha, né? E Lutero a chamava carinhosamente de a estrela de Wittenberg. Por que ele chamava a estrela de Wittenberg? Porque Catarina tinha o costume diariamente de levantar às 4 horas da manhã. 4, meu Deus, que vergonha, preciso aprender com Catarina. Eu acho que Catarina é muito parecida com nossa presidente da SAF aqui de Irecê, Bahia, a nossa querida irmã Noaci Lula. Ela também acorda mais ou menos esse horário aí, se não for mais cedo, viu? E é todos os dias também. Então, Catarina acordava 4 horas da manhã, todo santo dia, gente, olha que lindo. Seu marido a encorajava nos estudos bíblicos, nas devocionais e sempre sugeria alguns textos para que ela pudesse meditar, alguns textos bíblicos. Olha que lindo, Lutero estudando junto com Catarina, né? Quando seu esposo estava cansado, ela sentava ao seu lado, lia a Bíblia, cantava e o animava. Você tem feito isso como auxiliadora, como serva de Deus, como grande mulher da reforma dos dias atuais? Eles eram pais diligentes, criavam muito bem e educavam seus filhos de uma forma honrosa. Seu lar era famoso pela vitalidade, harmonia e paz. Sua casa foi modelo em toda a Inglaterra para todas as famílias daquela cidade. Uau! Sua casa, seu lar, a forma deles criarem os seus filhos, gente, serviu como modelo para todas as famílias daquela cidade. Incrível, né? Catarina ficou viúva por 6 anos. Ela chegou a ver seus filhos na idade adulta e alcançando boas posições na sociedade, resultado de uma boa educação, né? Os descendentes de Catarina e Lutero, que ainda vive, descendem da sua filha Margarete. Olha só, descende da sua filha Margarete. O ex-presidente da Alemanha, Paul Windberg, né? Foi o neto de Catarina e Lutero. Catarina morreu em 20 de dezembro de 1552 na cidade de Torgau, deixando para nós um grande legado. Olha que lindo, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha se edificado, eu espero que você tenha aprendido um pouco, né, sobre uma dessas mulheres da reforma, ou que seja, talvez a mais importante, a esposa de Martinho Lutero. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e que nós possamos também poder ser grandes mulheres da reforma
desse tempo que nós vivemos, tá certo? E nunca se esqueça, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço de Meg Siqueira. Fique com Deus.